Fala, gente, canal Canivetes e Músicas. Nos nossos vídeos sempre aparece um QR Code aqui acima com doação fixa de R$ 5 para o nosso canal. Os pequenos canais vivem de pequenas doações. E também a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, firmoneto@yahoo.com.br, tá certo? Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plantas, né? Um dos comentários dos amigos aqui no vídeo foi: pô, eu quero ter um pé de uva. O uva é uma fruta interessantíssima, além de muito saborosa, né? Que dá em todo lugar do Brasil. Tem muitas espécies, tem muitas formas, mas hoje eu vou falar para essas pessoas que têm um pequeno jardim ou até um vaso grande, grande quanto? De 80 centímetros, sei lá, por 70 de boca, já é suficiente para você ter um pé de uva e ter ali alguns frutos, alguns cachos de uva, alguns mesmo, tá? E a uva pode ser muito produtiva, principalmente ela plantada, feita da forma correta, como a gente vai ver aqui. Como é que a gente tem, então, um pé de uva produtivo em casa, feito da forma correta? Como é que a gente faz isso, tá? É sobre isso que se destina esse vídeo de hoje. Deixa eu dizer para vocês que, primeira coisa, para mexer com plantas, com jardim, com pomar, com algumas frutíferas, é importante você ter um pequeno conjunto de ferramentas. Eu digo sempre, ó, um bom canivete, um bom serrote de poda e uma boa tesoura de poda, tá? São esses os três equipamentos mais importantes. A tesoura aqui é um alimate, o serrote é um tramontina e o canivete é um canivete artesanal. Nós gostamos de canivetes, temos vários. Esse é um dos que eu mais gosto. Esse é o equipamento inicial necessário para você mexer com plantas, tá? Fazer poda, botar as plantas para produzirem. Poda não é de jeito nenhum uma agressividade à planta. Poda é algo necessário. A uva, por exemplo, que é essa que a gente vai falar hoje, não produz se não tiver uma boa poda na época certa, com as ferramentas corretas, limpas, bem afiadas, bem cuidadas. Não precisa ser novas. Precisam estar limpas, bem afiadas e bem cuidadas, tá certo? Então, tendo esse equipamento básico, claro que na época da enxertia, a gente vai falar um pouco disso, lógico que aí você vai precisar de um equipamentozinho também, não muito maior do que esse, que é fitilho para enxerto, barbante para amarrar, coisas que você pode improvisar, inclusive. Isso é que não dá para improvisar. O canivete, o serrote para poda e a tesoura, isso você tem que ter, né? Não dá para improvisar. Eu posso até falar, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, para que cada equipamento desse especificamente, inclusive com alguns testes. Então, tendo isso, você pode sim ter um pé de uva bem frutífero, bem organizado. Vai ter que ter uma pulverizaçãozinha, mas também coisa muito barata. Pois eu não tenho recursos. Quem conhece aqui o canal sabe das minhas dificuldades e limitações, inclusive financeiras. Mas a gente consegue ter um pé de uva que dá muitas uvas, né? Só que tem algumas pequenas técnicas profissionais, que tem gente que diz: ah, eu chupei uma uva deliciosa, plantei a semente, vou esperar que eu vou ter aquela uva. Não vai ter, tá? Eu já disse até em outro vídeo, não me pergunte por quê, que aí você estava forçando a amizade, exatamente porque eu não sei, mas você não vai ter aquela uva, ela sofre alterações por ter sido plantada por semente. Então aqui vai o jeito correto de plantar a uva, de ter uma uva produtiva. Você vai ter que ter alguns cuidados, que inclusive devem ser cuidados prazerosos, não deve ser nenhum tipo de trabalho para você. Se você tem isso como prazer, você vai adorar fazer isso. E o resultado, então, de pegar um cacho de uva produzido na sua casa, sem agrotóxicos, e consumir, você vai adorar. Tá certo? A gente vai rodar a vinheta. Deixa eu só dizer que eu tenho aqui um pezinho de uva, uma mudazinha de uva, que nada mais é do que um galinho que eu cortei, acho que eu gravei até vídeo mostrando, botei na terra, pegou, aqui, tá bonito, tá? Aí eu vou dizer o que é essa uva, para que é essa uva, por que que ela é assim, por que que a gente optou por ela e como é que a gente vai fazer ela produzir, porque tem todo um conjunto de coisas que a gente tem que colocar para vocês, que não são trabalhosas, podem parecer um pouquinho complicadas, mas não são trabalhosas, e vão fazer com que essa uva seja, assim, muito produtiva e seja da forma correta, tá? Essa história da semente que eu falei, isso serve para a grande maioria das frutíferas. A fruta não é a muda, o pé da fruta, ele não é bom por semente. Não é assim que o produtor faz. Claro, se você tem uma planta que você plantou por semente, não deu fruto ainda, cuida dela. É uma planta viva, merece seu cuidado, seu apreço, seu zelo. Tá? Mas a forma correta do produtor para ter realmente a fruta, na grande maioria, não são em todas das frutíferas. Pimenta, por exemplo, você planta por semente e vai ter muita pimenta, dependendo do clima, né? Tudo tem a ver com clima, com região também. Eu vou falar um pouco disso dentro do meu entendimento, tá certo? Lembrando também, só para a gente mostrar de pertinho isso aqui, mostrar o procedimento dela agora, eu não sou especialista nessa área, eu sou filho de agrônomo, aprendi muita coisa com meu pai,
né? Meu pai era especialista nisso, adorava essas coisas, mas não sou um especialista nisso, da área de comunicação, sou de outra área, da área da gestão, outra área completamente diferente. Mas fiz alguns pequenos cursos, né, de técnica agrícola, principalmente de fruticultura, poda, pulverização, cuidados com solo, claro, de longe, não nem perto de um nível de um jardineiro profissional, de um técnico agrícola, de um agrônomo, mas procurei me informar, adoro isso, né, aprecio isso e por isso trago essas coisas aqui para você, tá certo? Então, para comprovar o que eu estou dizendo, consulte e converse rapidamente com um agrônomo que seja na sua região, tá certo? Então vamos conhecer agora como é esse procedimento. Vamos lá, roda a vinheta. Pegue o seu canivete, vamos juntos acampar, passear naquela trilha, ver um lugar pra deitar. Vamos lá, gente, então rapidamente. Aqui eu tenho um pezinho de uva. Primeira pergunta que você faz: pô, eu vou no viveiro, vou no lugar onde vende uvas, qual a espécie de uva que eu compro? Eu quero ter frutas, eu quero ter uva boa no meu pomar, no meu jardim. Um pezinho só, 2 ou 3 ou 10, quantos você puder, tiver espaço para ter. Qual a espécie que eu compro, filho? Bom, eu vou lhe dizer uma coisa. Compra uma uva que não dá uva. Pode parecer engraçado, mas é isso. Compra um pé de uva que é o chamado cavalo ou porta-enxerto. Tem várias espécies. São pés de uva que não necessariamente frutificam. Eles não dão bons cachos. Eles dão um cachinho morto, outro, mas não dão um cacho de uva. São uvas que não dão uvas. É sério mesmo, é isso aí mesmo que você está ouvindo. Essa é a forma correta de você ter um pé de uva que vai frutificar bastante. Interessante, né? Por que, então, eu vou comprar, a princípio, um pé de uva que não dá uva? O cavalo ou porta-enxerto. Porque você vai enxertar. Mas por que ainda assim, repito a pergunta, eu tenho que optar, eu não posso plantar logo a uva direto e ela não vai dar uva? Vai. Só que não vai ser uma uva de grande produção. Não vai ser um pé de uva que vai produzir muito. Eu tenho uma uva Isabel, por exemplo, que é uma uva deliciosa, uva americana, que dá bem no Brasil, que frutifica bem, principalmente em vários climas, né? Porque eu não planto ela direto, assim como você fez. Essa aqui é uma Isabel, está aqui de exemplo. Tá? Eu estou tratando ela como um porta-enxerto, que é o que você tem que plantar. Isso aqui eu fiz para fazer brincadeira, fazer experiência, fazer enxerto e tal. Então, para entender por definitivo, por que é que eu vou plantar uma uva que não dá cacho de uva? Gente, com os estudos aí, a Embrapa tem publicações sobre isso, descobriu-se que algumas espécies de uva têm a raiz muito poderosa. Tem a parte de baixo, como a gente diz, né? A raiz, a parte da raiz, muito poderosa e resistente a muitas pragas comuns do Brasil. E essas uvas, essas espécies que têm essas raízes extremamente vigorosas, poderosas, resistentes a várias doenças, são essas uvas que não dão cacho de uvas. Muita gente planta elas porque elas dão muitas folhas, e muita gente planta elas para ter as folhas, que também é um bom negócio vender as folhas para aqueles restaurantes que fazem aqueles rolinhos com folhas de uva, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então o motivo é esse. Você vai plantar uma uva que não dá cacho de uva, repito, uma uva cavalo ou um porta-enxerto, porque elas são extremamente resistentes em suas raízes, resistentes a pragas e muito vigorosas, muito fortes. Então é por esse motivo, pura e simplesmente. Então, imaginando aqui que essa seja uma uva que não vai dar cacho de uva, seja uma dessas uvas porta-enxerto, né? Eu tirei apenas um pedacinho que estava aqui na ponta, atrapalhando. O que é que vai acontecer? Em determinadas épocas do ano, aí você veja na sua região, em lugares que tem frio, normalmente junho e julho tem um chamado enxerto de inverno, e dezembro, janeiro tem o enxerto verde. São duas aí para o sul, sudeste, lugares que tem frio. Aqui norte e nordeste é diferente, porque aqui a gente tem uma condução completamente diferente, são duas podas no ano, praticamente a gente tem uva o ano todo por conta do calor, né? Aqui a gente não tem a época da dormência. O inverno serve como dormência para a uva, tanto que você que é norte, ou melhor, que é sul e sudeste, se você vê as uvas no mês de junho, julho, começo de agosto, estão todas sem folhas, você pensa que ela morreu. Não, ela está no período de dormência. E também é período de poda e de enxerto, tá? Então vamos lá. Eu tenho esse pezinho de uva, você comprou então, você seguiu as orientações daqui, consultou um agrônomo, especialista, porque eu repito, eu não sou, tá? E decidiu então que é o porta-enxerto, a espécie 572, ou Paulsen, que são porta-enxertos, são essas uvas cavalo. Tem muitas espécies. Procure aí na Embrapa, na Casa de Agricultura da sua região,
qual o melhor porta-enxerto para a sua região. Tá? Todos eles vão funcionar muito bem, mas tem, claro, melhores. E muitas vezes também eles dão diferença entre a fêmea, que a gente chama quando a gente enxerta, mas também é assunto para outro vídeo. Então vamos lá. Chegou no período certo, você é sul-sudeste, junho, julho, dezembro, janeiro, até o começo de janeiro no máximo, para você fazer a enxertia. O que é que você faz? Você vai na casa de um amigo, você vai na casa de um... ou num viveiro desse, e pega um galinho da uva. Aí sim, a uva é a espécie que você quer ver a fruta, tá? E você quer aquela fruta, porque ela é doce, você já descobriu qual é, você já sabe o nome daquela espécie, e você vai pegar um galinho daquela uva, tá, que você gosta, saborosa. Essa é a forma correta de fazer muda, porque aí vai a réplica perfeita daquela uva, e não a semente, que sofre alterações. Quando você chupa uma uva gostosa e planta a semente, você não vai ter aquela uva, tá? Repito, não me pergunte exatamente por que, sei que ela sofre alterações, a botânica explica isso, a agronomia, os estudos da viticultura, enfim, explicam isso. Mas não sou eu que posso explicar, que tenho capacidade de explicar para vocês. É como eu disse, eu fiz pequenos cursos de manejo de fruticultura, algumas coisas, mas não sou um agrônomo, não sou dessa área, sou filho de agrônomo, como eu falei, aprendi muita coisa com meu pai. Então, chegando na época certa, você já com o galinho daquela uva que você gostou muito, que você achou saborosa, que é a uva que você quer ter, então vai chegar no momento certo, você vai cortar a sua uva. E pode estar no saquinho, como está aqui, ou já pode estar no chão. Tem gente que pega os porta-enxertos no começo do ano e já planta no chão, tá? Para enxertar em junho e julho, tá? Isso é muito comum. Então você vai cortar e vai enxertar aquele galinho da uva que você gostou. E dali vai vir a grande frutificação, a uva que você adorou, saborosa. Aquela é a muda verdadeira, porque ela vem do galho. O que é que ficou embaixo? A raiz do porta-enxerto. A parte de baixo é o seu porta-enxerto. É a uva que a gente diz que não dá uva, mas tem a raiz muito forte, inclusive resistente e vigorosa, resistente a várias pragas e doenças. Por isso, o produtor faz assim. Se você quer pegar uma uva que você gosta, cortar um galinho dela, plantar direto, vai ter um pé de uva? Vai demorar mais para frutificar, não será muitos frutos, como pode ser um pé de uva enxertado, porque a uva precisa também desse nó, desse enxerto que é feito, tá? Mas você vai ter uva também, tá? E pode fazer daquele pé também um pé muito bem cuidado e ter uvas saborosas e tal, em menor quantidade. Tanto que o profissional que lidar com uva, quem planta uva profissionalmente, faz sempre por enxertia. Não custa nada a gente que vai ter um pezinho ou dois, também fazer dessa forma, porque não dá muito trabalho. E você vai ter a uva verdadeira. Aquele galinho que você cortou daquela uva saborosa e enxertou, ali vai vir a uva verdadeira, vem daquele galho. Lembre-se, é o galho da uva que você já gostou. Então, ali sim, a parte de baixo é só o porta-enxerto, é só aquela raiz vigorosa, o cavalo, como a gente chama, ou o macho, tá? Porque a que a gente bota em cima, muita gente chama de fêmea, né? Colocou em cima é a que vai dar frutos, aquela é a fêmea. Essa parte de baixo é o macho, né? Daí, claro, gente, tem manejos, tem formas, tem pulverizações, tem coisas muito prazerosas na fruticultura para você fazer, para você conduzir aquela uva. Inclusive tem um tipo de condução, né? Ou por carramachão, latada, ou com arames, em V, tem várias formas. Pouco trabalhoso, digamos assim, mas depois que você entende um pouquinho, com certeza você vai fazer o seu pé de uva dar bastante uvas, bastante frutos, gente. E quando eu falei que na fruticultura, né, tem as ferramentas essenciais, que é a tesoura de poda, o serrote para poda e o canivete, que não precisa ser um canivete de poda, ao contrário, você tem a tesoura para poda e o serrote, você não precisa de um canivete de poda, até porque o canivete de poda ele não poda bem. O canivete de poda é um instrumento para quem não tem uma tesoura. Pode quebrar o galho, mas não é o instrumento correto de poda. Afaste sempre facões, machadinhas, foices da fruticultura. Isso são ferramentas importantes, muita gente usa, gosta, para destruir, para desmatar, não para poda. Tá? Ninguém faz poda com facão. Tá? Não se faz poda com facão, é um erro, é um grande erro, né? Ou com machadinhas ou com foices, tá certo? Eu vou fazer até outros vídeos depois explicando melhor isso, mostrando os motivos, mas é dessa forma, tá? Então, gente, a gente pode até fazer, dependendo do pedido de vocês aqui nos comentários, vídeos mais específicos, mostrando, tem vídeo já mostrando enxerto, mas a gente pode fazer outro, essa tá no momento bom da gente demonstrar como é que é feito o enxerto. Então, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que a gente faz.
A partir de 2, 3 comentários de pessoas pedindo, a gente procura fazer, dentro do possível, das limitações que a gente tem aqui no canal, tá certo? Lembro novamente que não sou especialista, quer realmente uma coisa, se é produtor, comprou agora uma chácara, um terreno maior, consulta sempre a casa agrícola da tua região, um agrônomo que às vezes faz uma consulta, dependendo, às vezes quase todo mundo tem um agrônomo na família, né? Ou conhecido, dá uma consultada nele, só para ter esse direcionamento inicial. Aí vem as pulverizações, que na nossa opinião aqui tem que ser feito com produtos liberados pelo orgânico. O Brasil liberou um monte de agrotóxicos absurdo, que é proibido na Europa, liberamos. Nos últimos anos, graças a Deus, já há uma movimentação aí da Embrapa, do ministro da Agricultura, para proibir novamente esses agrotóxicos que não trazem nenhum benefício, ao contrário, só provocam doenças na gente, porque a gente vai consumindo essas frutas, esses legumes, verduras, seja o que for, com esses agrotóxicos. Consigo entender a questão da adubação química para grandes produtores, para pequenos produtores, vão fazer uma adubação orgânica, a planta vai responder muito bem e a gente vai ter frutos saudáveis, doces, verdadeiramente frutos, vamos dizer, que nos dão prazer. E o cuidado com tudo isso nos dá muito prazer. Tá certo, gente? É mais ou menos isso. Deixa aí seus comentários, suas críticas, seus antagonismos, não tem problema nenhum, o canal aqui é para isso mesmo. Eu agradeço, peço que você compartilhe, se inscreva no canal, deixa teu like aí, mostre para os amigos que gostam, estão pensando em ter uma frutinha em casa, tá? Mande esse vídeo aí, com os comentários a gente vai fazendo outros, já tem outros vídeos, tá? Se você botar enxertia, canivetes e músicas, já vai aparecer alguma coisa, pulverização, né, canivetes e músicas, já vai aparecer alguma coisa aí no canal, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo, valeu! Canivete amigo, estás no